Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e você também está pronto para ser iludido? Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre Yu-Gi-Oh! Novamente, o pai tá iludido, o dizinismo foi instaurado no Brasil, o Fluminense tá nas quartas da Libertadores, o pai tá na expectativa e obviamente, esse joguinho de cartas que só serve para iludir a gente. Então, eu estou on para ser iludido. E mais uma vez, estamos tentando voltar por aqui, certo? Lá nos canais de jogos comentados eu já tô postando jogos diários, novamente. Na verdade, eu voltei a gravar ontem, então essa semana inteira você vai ter os jogos que eu já gravei e estão upados lá para você poder assistir. E por aqui também vamos voltar. Eu já coloquei no meu amigo bloco de notas aqui vários assuntos que eu quero comentar sobre as questões do competitivo e eu preciso correr contra o tempo. Afinal de contas, não sabemos quando vem a banlist, que diga-se de passagem, vai ter vídeo sobre aqui no canal. Mas antes de falar sobre o palpite de banlist, eu queria tentar contextualizar de maneira genérica e abrangente como que tá o competitivo. A começar pelo último ICS que a gente teve. Desde que chegou do Elite Nexus, não teve o ICS, tiveram só regionais. Eu vou fazer um outro vídeo comentando por cima como foram os regionais, né? Eu vou abrir todos os regionais que tiveram e a gente vai olhar só para verificar quais são o top 4, o campeão, porque aí a gente vai formando meio que uma databasezinha de entender como que tá o formato. É claro que vai tendo evoluções, né? Do Elite Nexus lançou no final de julho, já tem 2 meses de lá pra cá, então é um tempo, né? É um tempo, 2 meses não, né? Um mês, sei lá, tem um mês que já tá rodando do Elite Nexus. Tiveram resultados de torneios de regionais, teve o ICS, que foi teoricamente o suprassumo, já que é um torneio Premier, e os regionais são meio que um torneio Tier 2, digamos assim. E aí a gente vai tentar comentar um pouquinho. Tem mais o ICS pra acontecer durante esse mês, esse fim de semana, se eu não me engano, o Paulo viajou pra algum país aí pra poder jogar um ICS, não sei bem qual é, mas terão mais o ICS por aí. E aí, quando vem a banlist? Por enquanto não importa muito, porque a gente vai comentar sobre os acontecimentos e tentar olhar por cima de como tá o metagame no cenário atual, para então a gente poder comentar um pouquinho sobre banlist, sabendo como está o formato no competitivo do jogo, certo? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Na verdade, esse vídeo é falando sobre o ICS 3x3 que rolou no Brasil na semana passada. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. É importante frisar que, como tem alguns outros YCS e tem pessoas que vão jogar esses outros YCS, a galera vai pegar esses decks e aplicar pra lá. Então acaba que tem muita gente que não divulgou a decklist, não fez profile ou algo do tipo. O Paulo e o pessoal do time dele, por exemplo, não divulgaram decklists. Por quê? Porque eles vão jogar outros torneios, talvez usando essa mesma base de decklist que eles usaram nesse último YCS. A gente troca a tela. E nessa tela a gente está dentro da página da Yu-Gi-Oh! Pro.deck para poder comentar um pouquinho sobre os acontecimentos. Aqui a gente tem o torneio do ICS São Paulo, que aconteceu no dia 1º de... Foi 1º de setembro que rolou essa porra? Não foi 1º não, foi no dia 2 de setembro. 2 e 3 de setembro rolou o ICS Brasil de times, 3x3, onde tiveram 588 jogadores, né? Se você divide isso aí por 3, você tem a quantidade de times que tiveram. Na verdade eu vou fazer isso agora aqui na calculadora. 588 dividido por 3, temos 196 times. 196 times com cut para top 16, se eu não me engano, tá? Então é muita gente jogando. Teve toda aquela polêmica com relação à premiação, né? Que o Gabriel Nets, jogador brasileiro, mas que mora fora, postou no Twitter dele, né, se eu não me engano, que ele ganhou, fez top 8 junto com o time do Paulo, se eu não me engano, e ganhou 24 boosters dentro de um saquinho. Muito bom, muito bom. O Rash fez um vídeo ótimo sobre esse assunto e eu quero comentar um pouquinho sobre ele também. Tem muito vídeo pra gente poder fazer daqui pra frente, tá? Vem com o pai! Agora a gente vem aqui pra parte do breakdown, né, do top 16 dentro desse torneio. Um torneio com 588 duelistas, 196 times, sendo 3 jogadores em cada time. Inclusive eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de um torneio com times, de um ICS, e quais são as estratégias que rolam em volta disso. Porque que o 3x3 é um torneio interessante, porque ele tira a variância, disso todo mundo já sabe. Se você não sabe, eu vou comentar de novo sobre isso também. Mas tem alguns outros fatores de decisões, de estratégias que você pode tomar, que eu acho interessante de se citar, né? O time campeão foi o time do Kamal Crooks, o Pac e o Ruben
Penaranda, eu não conheço esse cara, esses dois de cima sim são jogadores bem conhecidos, esse aqui eu não sei quem é. Mas o time jogou com 3 decks diferentes, que foi um Pearly pelo Kamal, o Unchained com o Pac e o Dragon Link com o Ruben, que é um nome aqui, Perananda. Bom, esses são os decks dos campeões, tá? Se você for colocar em uma tier list aí, eu acho que o topo do competitivo deve estar rolando entre o Kashtira, o Unchained, o Pearly e aí alguns outros decks com uma força tier 1,5, quem sabe? Que tipo tem um Labyrinth, tem o Chimera e o Dragon Link é um deck que tá entre esses mundos aí, né? O Dragon Link é um deck sólido, mas eu acho que ele não chega a ser tier 1, ele deve estar um pouquinho mais abaixo, mas ainda é um deck sólido e interessante. E lembrando que aqui você tem o desempenho de times, é muito difícil de você saber qual foi o desempenho real do Dragon Link. Se o Ruben tivesse pego esse deck de Dragon Link e fosse jogar o torneio X1, ele conseguiria chegar tão alto? O Dragon Link tem essa força de te levar tão alto? Ele tem, a gente sabe que ele tem um deck forte, um deck interessante, mas a gente não consegue se basear tão bem. Ao contrário de Unchained e Pearly, por exemplo, que são decks que ganharam vários regionais mesmo. Esse deck a gente tem mais certeza, esses outros nem tanto. O segundo colocado é um time com 3 decks diferentes também, e aí você tem um Vanquish Fucking Soul, um Pearly e um Labyrinth que também a gente já tem ciência que é um deck sólido. Então esse é o deck do segundo colocado, do segundo time colocado, né? Dentro do top 4 você tem mais 2 outros times, né, que perderam na semifinal, com o Christian Urena, o Jesse Cotton e o Walter Julie. Esses sim são 3 jogadores extremamente conhecidos e muito bons, e todos os 3 estão com Unchained, usando Unchained no jogo. Eu vou fazer vídeos específicos e separados sobre o Unchained, porque tem alguns fatores além de simplesmente é um deck que joga em volta de techs que estão sendo usadas no metagame, que estavam sendo usadas até então. De lá pra cá, já deu tempo de consolidar. Então, já não é mais simplesmente o deck que eu uso pra poder fugir de draw, de barrier, de books, que são cartas muito usadas no metagame, muito em detrimento do Kashtira, né? Já passou um pouquinho disso. É um deck que já se consolidou. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Unchained, porque aqui dentro, junto com o Kashtira, é o deck mais representado dentro do top, tá? A gente segue um pouquinho pro top 4 e tem Kashtira e mais 2 Unchained aqui jogando, inclusive com o Patrick Hoban, né? Descendo pro top 8, nós temos aqui o time de argentinos, onde usaram Unchained, Kashtira e Full Hire Splight Runic. É um deck que há muito tempo a gente não vê. Esse deck deu uma flopada aí do topo do competitivo, inclusive, mas mesmo assim merece tomar uma banlist que eu sei que você quer. Um time de brasileiros, que é o Bulls Team. Grandíssimo time, pelo Gustavo Ferreira, Jason Silva e o Sérgio Martins Gomes. Eu não conheço essa galera, infelizmente, mas os caras usaram um Splight, uma Chimera e um Labyrinth. Esse é a diversidade do deck da galera, o que mostra também que o metagame não tá tão estabelecido, né? É um metagame bem aberto, diga-se de passagem, porque tem muito deck com forças muito próximas, apesar de você ter, teoricamente, os decks que são mais sólidos, como o Kashtira, que sempre vai ser sólido enquanto ele existir. E a Konami não der lista nele, né? Seguindo aqui, a gente tem o Dormitory Slifer, belo nome de time, com o Hugo, o Ícaro e o Unchained. E o maluco aqui tá usando o Manadium, por exemplo, que é um claro exemplo de um resultado que você só consegue, teoricamente, dentro de um torneio 3x3. É bem difícil de você conseguir um resultado a longo prazo, em várias rodadas, top cut e o caralho, de Manadium, sendo X1. Tá ligado? Obviamente tem esse aqui talvez seja o mais escancarado, junto com o Splight Runic ali em cima, que tem fatores de times também, o que faz total sentido. Você tá indo pro torneio do time, você vai usar as regras do time e você vai jogar de acordo também, não tem problema nenhum. Aqui, pra completar e fechar o top 8, temos um Pearly, Chimera e um Kashtira com o Disciples Fala Galera, que tinha o Gabriel, não sei quem é o Gabriel D'Ambros, Michel da Silva. Ah tá, Gabriel é justamente o Nex, né? Então beleza, é Disciples Fala Galera, então sim. Esse aqui é o time do Paulo, né? Paulo jogou de Kashtira, o Michel jogou de Chimera e o Nex jogou de Pearly. Beleza? E aí você fecha a tampa do top 8, seguindo com o top 16, com alguns decks como o Rescue Ace e a Chimera no time do Hector. Time bom, tá? O César Costa não divulgou a decklist dele, não sei qual é o deck que o César tava usando. Fatalmente ele tá indo jogar um outro ICS que escondeu o jogo. Aqui embaixo tem Rika, Infernable e Unchained Infernable, mais um deck escondido pelo resultado dentro de um torneio de time. 3 Kashtira no time Bagre, que é o time do Glauber, né? O Gaubler, o Rubin e o Matheus Owenin da Silva, ok? Mais brasileiros, o Arthur, que é aquele campeão nacional do ano passado, né? Leonardo da Silva e o Gabriel, tudo jogando de Kashtira. Tem um time aqui que não divulgou. Ah tá, é o Urias, né? É o Felipe Urias, que tava de
de Marincess, junto com o Dratio, que também tava de Marincess, e o Léo tava jogando de Kashira, inclusive fizeram um profile que tá lá no canal da D1. E mais times aqui embaixo, né? 3 Kashira, Chimera, Pearly e um deck que a gente não sabe, e o TCG Life, o último colocado dentro do top 16. A gente vai comentar um pouquinho sobre algumas decklists que a gente vai dar uma olhada aqui, mas como vocês puderam ver, fatalmente, nas mesas mais altas, né, do top 8 ali, tem muito Unchained, e aí, no bem distribuído, no top 16 tem muito Kashira, o que acho que era esperado pra esse torneio, né, se você vinha estudando e entende o metagame. Bom, aqui a gente tem a decklist do Pearly, dos times campeões, né, do Kamal Crooks, o Pearlyzinho dele com 41 cartas, e como vocês podem ver, é um Pearly que tem pouca hand trap e full engine mesmo, e aí ele acaba usando aqui algumas cartas que tem aquela versatilidade, going first, going second, que no caso é o Book TTT. Aqui, pelo que eu vi, a incidência de hand traps é baixa em comparação a outros formatos que a gente já viu por aí. Mas, por exemplo, o deck de Unchained é um deck que ele joga bem, porque um dos motivos dele jogar bem são as techs, né, como os draws, os impermanents não são legais, os books não são muito legais porque dá pra destruir os monstros face down, os de barriers não pegam, que eram techs que estavam em alta, né, no lançamento de Duelist Nexus. E beleza, mas e aí, o que você usa agora pro Unchained? Uma coisa que pega bem é o Nibiru. O Nibiru é uma das melhores cartas que tem pra você jogar contra o Unchained, porque apesar dele com poder fazer jogada de fazer um Seize ali antes do quinto Summon, e aí você acaba negando o Nibiru, você consegue pegar, se o cara não estiver jogando em volta. Então acho que o Nibiru é uma das boas cartas que pegam esse deck, porque o argumento do Nibiru para o Kashira já não serve tanto, para o Pearly também não serve tanto, pra Chimera não me parece ser a melhor coisa do mundo também, apesar de pegar. E aí qual é o argumento do Nibiru? Eu acho que o argumento chave é o Unchained, tá? Ele usou o Nibiru e o Ash de main deck de hand trap, além do Impermanence, 9 hand traps, tem 2 Book of Eclipse e os TTT, pra ter aquela versatilidade marota. De resto, são o Fenrir, que é uma tech, não deixa de ser uma tech, né, que serve até como tech second também, ou interação extra first. O Fenrir é absurdamente bom, inclusive, eu não sei se eu desgosto tanto ou se eu gosto do Fenrir ser esse tipo de carta splashable, que você usa ele standalone, tá ligado? Lembra muito decks antigos, onde você pegava uma carta dessa e colocava no teu main deck lá, e você deixava essa carta solta, tá ligado? Tipo, é foda, porque eu não vou lembrar agora de alguma carta que tinha esse papel de você colocar ele ali, você tinha um deck inteiro e você tinha essas 3 cartas desgarradas. O Fenrir é muito isso, você usa ele é bom first porque ele faz interação, ele é bom second porque ele força coisas e mata Floodgate, ele suga a interação, o Fenrir põe pressão, ele é muito bom. Em contrapartida, ele é uma carta muito boa do deck Tier 1 há muito tempo e que precisa tomar hit, que é o Kashira. Esse hit vai ser no Fenrir? Precisa ser no Fenrir? Não tenho tanta certeza. Colocar o Fenrir a 1 seria forte, e aí você não teria esse fator do Fenrir, buscar Fenrir pra depois e fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? E você diminui a quantidade de vezes que você compra ele, porque ele tá sendo usado fora do deck dele. Então, é muito complexo. Mas essa é a decklist do nosso herói. É assim, é uma decklist jogando Yu-Gi-Oh, né? Uma decklist jogando, tem 9 hand traps, plus mais 2 cartas e o Fenrir, e o máximo de cartas Pearl que ele usa plus pot, que inclusive é uma das cartas que eu quero que tome list. E ele lista, né, na próxima banlist. E ele só tá usando uma da trap, da Lip, e 2 campos, né? O que o jogo de Pearl muda por causa da existência do Noah. E ele tá usando só um, né? Então o Kashira pode tirar esse Noah. Ele não é vital e crucial, mas eu acho que dava pra usar 2. Mas enfim, o side deck do nosso herói tem os Lava Golem. E detalhe, o Pearly, ele é um deck que montado para o Kashira, né? Ele é montado para jogar contra o Kashira. Inclusive tem vários Pearly que usam o Shifter. Isso é importante. Tem alguns Pearly que usam o Shifter de side deck pra poder pegar outros decks, né? Então pra você ver que ele não se fode tanto jogando contra o Kashira, que dá Shifter. Aqui no side deck do nosso herói tem os Lava Golem jogando segundo, Rapsphere e Life Storm, nem lembrava que o Life Storm estava semi-limitado, também em segundo, Crossout Designator por causa dos de Barrier, que inclusive tá aqui, né? Então o Pearly é um dos decks que tem os maiores alvos de Barrier nas costas, inclusive é um dos motivos do Unchained ser interessante, porque decks que estão no meta como o Pearly toma de Barrier, e o de Barrier é muito popular por causa do Pearly também. E aí se você usa um deck que desvia disso, é bom. No caso do Pearly é difícil desviar, então você usa Crossout pra poder pegar essa merda de carta, que é uma estratégia que eu acho lixosa, mas infelizmente precisa. O Vexidian Core, porque ele espera muito o Pearly tá aqui, que pega meio que especificamente o Pearly, né? O Noahzão, e aí ele tem alguma carta first, que no caso é o Judge. Esse é o deck do campeão. Outro deck de campeão é o Unchained aqui, né? O Unchained melhor colocado é o do Pac, um jogador excepcional. E essa decklist Unchained dele com 43 cartas, o que mostra um nível de consistência ok do deck, né? Como vocês podem ver, não tem hand trap. Não tem hand trap no deck do nosso herói. É tudo jogando pra cima. É muita carta de engine, 3 Book of Moon, 3 Book of Eclipse, TTT fake
Raps Feather e um TTT True. Acabou, ele não usou Hand Trap. Ele foi pra dentro e valeu. Ele tá usando 3 do Aruha, 2 do Haké, 3 do Charvara e um só do Shiyama. Justíssimo, essa carta é muito ruim quando você compra, a menos que você consiga descartar ela com alguma propriedade, mas é difícil, Você tem aqui também um do Disaster, também é muito ruim comprar o Disaster, e o Abominable, que não é tão ruim porque você consegue baixar ele da mão quando uma carta é destruída. Além do Sarama, que apesar de ser talvez o melhor Unchained de efeito, assim, individual, ele não starta, ele não sai, não te tira do early, né? Tem que ter outra coisa pra você sair do early. E aí ele é uma carta bem de utilidade, eu concordo muito com o Hatch de usar esse um Sarama. O Turgide com o Fiend Shihino, né? O Turgide tem a versatilidade de poder invocar toda essa galera, mas o Turgide é o one card play nesse deck. Inclusive eu já vi gente pedindo banlist no Turgide, porque é o único one card play que esse deck tem, porque o resto de jogadas que ele faz é two card play, né? O que é bem interessante. É bom, mas o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo fugiu disso, né? E a única carta de one card play que ele tem é fora da engine, porque você dá o Turgide, invoca o Rhino, linka no Yama, o Yama pega o Aruha ou o Charvara e o Rhino joga o Charvara pra citar uma trap, conectou jogada. Então, é interessante isso, é engraçado. Pedir lista no Turgide, eu não queria que o Turgide nem tivesse saído da banlist, mas pedir por causa do uso do Unchained, eu acho meio zoado, tá ligado? Mas enfim, você tem aqui a engine de DDD, né, que eu tinha gravado um vídeo de jogo comentado, e eu achei um pouco estranho porque eu nunca tinha visto, mas já virou standard, e é muito boa essa engine, tá, nesse deck. Eu vou fazer vídeo falando sobre, especificamente depois. Daí ele tá usando o deck com todas as cartas da engine, né, no caso, as traps maximizadas, 3 Escape, 3 Chamber, a Prison tá 3 aqui também, e de engine é isso. De resto, pots para poder chegar nas cartas e conectar a jogada e para chegar nos books também, junto com os TTT Fake e TTT True. Essa é a decklist do nosso herói sem hand traps, tá? Indo pro side deck do nosso herói aqui, você tem mais TTTs, porque ele usa algum de main deck, 2 de side, Change of Heart e a Herald of Abyss, porque é buscável pelo TTT Fake, além de ser escavável pelo Prosperity, ser comprável pelo TTT True, enfim, tem tudo isso aí. 3 Evelyn, e aí cartas First, que ele tá usando, né? 3 do Daruma, 3 do Antispell, um de Barrier, que não é um de Barrier com crossout, porque esse deck não toma, mas você pode buscar com o TTT Fake, e eu não gosto dessa dinâmica dessas cartas one-off pra você buscar com o TTT Fake, além dessa trap aqui, o Trap Tracks, que mata a carta e seta a trap do deck, é uma trap bem interessante também, né? Essa é a decklist do Unchained melhor colocado no torneio. O Dragon Link, pra gente poder fechar a tampa do caixão aqui, para os campeões do torneio, você tem um Dragon Link com muito bicho, né? Então, inclusive, é chato pra ele que os decks que estão no topo sejam os decks que estão no topo, porque os bichos passam a não ser hand traps. Tudo bem que você pegar um deck Rogue, tipo, sei lá, um Mathmech, um Despia, vai funcionar como hand trap, mas no geral não é. Tanto que tá diminuído, né, o número de bicho, que ele só tá usando 3 Magna, um Saroni, um Druid Worm e os 3 Lubellion, mas o Lubellion não conta como um bicho, porque ele não interage, ele busca os outros, né, então ele só tá usando 5 bichos. É isso aí, giro do metagame, né? Engine de Caos, Dragão Branco, Dragão Preto, Caos Emperor, Leve, além de 3 Black Metal e 3 Safer, são os Normal Summon que ele tá usando, né? Ok, eu já vi deck ele usar menos disso aqui. Tracer, Halter, 2 Recharger e a Engine Dragão de monstros acabou aqui. Hand Trap ele tá usando só 6, que são os Ashes e o Nibiru, visto que o metagame não tá pra considerar os bichos como Hand Traps. E aí você tem todas as cartas que ele precisa, né? No caso, pra completar as tags tem um Book of Eclipse e os TTT, de resto é o que ele precisa. Brand Beast, Rebranded, Ravine, Bootsecto, Quick Launch e Call Space. No side deck do nosso herói temos Kaijus e o Thanos. Thanos esse que é buscável pelo Magna, tá? E ele nega alvo, o que é interessante, mas principalmente ele compra cartas, que é o importante. Dependendo da matchup você pode colocar e pode ser interessante o Magna buscando um Thanos, se você tá jogando contra um deck de Link, né? Eu gostei disso aqui. O Scarlight, né, pra você ganhar no tempo, porque você tem que ser mau caráter jogando Yu-Gi-Oh! Competitivo e se apoiar nessa muleta. Usando aqui o terceiro TTT de side, Raps Feather, Life Storm, Exidian Core, respeito máximo ao Pearl, junto com os Anti-Spell. Pelo que você pode ver, o respeito obviamente máximo ao Kashira em forma de books e afins, mas o segundo Kashira, o respeito máximo é com Pearl em cartas como Exidian Core, Herald of Abyss, e o respeito também aos Unchained está aqui dentro do Nibiru, né? Então você pode ver claramente que os inimigos estão definidos na decklist dos campeões. Seguindo aqui, a gente passa para um Super Heavy Vanquish. O cara usou o Vanquish e usou as mini engine de Super Heavy com as bikes, os Wakaush, você precisa, né? Os Benkeis e o Soul Gaia. É simplesmente para fazer mais volume de jogada, né? E aí ele optou por não usar muita tech. Esse deck tem espaço, mas ele não usou. Então você tem também aqui, deixa eu voltar a musiquinha pra não atrapalhar a gente, né? Você tem aqui também o Ash de Hand Trap e só, junto com os draws, né? Ash e draw, impacto alto, e o Derek B,
Essas são as techs que o nosso herói tá usando. Não tem book, não tem nada do tipo, até porque tem que tomar cuidado pra não atrapalhar o Akaushi, né? Então, esse é o deck, cara. De engine é o de sempre. 3 do Raizen, 3 robô, 1 Kaiser Varius, 1 Pantera e 3 Mad Love. E aí ele tá usando os Fenris, que é a melhor carta do deck de bicho, de Vanquish, né? Impressionante como o Fenrir é a melhor carta do deck de vários decks. Fora o Kashira, o Fenrir é a melhor carta aqui. E aí você pega o Rise Heart, né, pra você ter mais um extenderzinho ali, tentar fazer algum Exceed 7, que no caso ele tá usando Dark Armored, que é bem interessante. É doideira esse deck, tá? Eu não gosto não, mas o cara conseguiu chegar num bom resultado, né? Usou esse deck no time do vice-campeão. Interessante. E a engine Super Heavy te dá acesso a Synchros, coisas que esse deck de Vanquish naturalmente não tem. Ele faz jogada de Exceed 4, consegue fazer Zeus e jogada de Lynx, mas jogada de Synchro ele não faz. Agora ele faz por causa dos Super Heavies, né? O side deck dele, como vocês podem ver, é 3 Nibiru, Unchained e afins, Rogues no geral. Kaijuzão da massa, porque ele usa o... não usa o Small World não. Como que ele chega nesse Kaiju? Sei lá. Shifter, Belly, Kurikara, Ciclone e de barra pra ir primeiro. Esse é o deck do herói. Partindo pro deck de Unchained, é bem parecido com o deck que a gente viu lá em cima, né? Não vou perder muito tempo pra gente poder falar de mais coisas. E mais o Unchained, que eu não tô vendo muitas coisas de muito diferente também em relação aos outros ali. Tem um Foolishzinho aqui, né, que ele tá usando menos traps, mas é meio que isso. Se a gente passa aqui, tem um Kaiju Unchained, que o cara usou Kaijus de main deck. Como eu disse ali, e vocês ouviram, o Perry era um dos principais alvos do torneio, né? Então usar Kaiju de main deck, até porque o Kashira vai fazer o Arise Heart, geralmente um pouco summons, faz sentido você ter isso aqui, né? Contra esse deck de Unchained, esse Kaiju não é bom, mas contra Pearly e Kashira é interessante. E ele usou de main deck. Eu não gosto muito, porque eu não sei se a estratégia do Pearly é meter o Noazão. Tudo bem que o Noah é feito pela trap, né? Mas, por exemplo, a gente consegue não tomar o Noah do Pearly atual, porque o Pearly Noah grande é feito através da trap pelo Noah pequeno, você consegue dar book no alvo da trap, aí você não toma o Noah, e eu não preciso colocar um Kaiju tão específico nesse cenário. Eu não gosto muito, tá? Mas eu entendo o que o cara fez aqui. Ele meteu 4 Kaijus e Slumber. Nossa, quanto tempo que eu não vejo Slumber no deck, cara. E faz total sentido com esse deck de Unchained, porque dá pra eu baixar um bicho da Slumber, tentar dar hijack no cara, porque tem decklist que usam hijack Dark Hole, e esse cara usou o Slumber pra estourar os próprios bichos e o bicho do cara, e dar um hijackzão, tá ligado? E aí você acaba invocando o Radiant, Kumungus ou Gameciel. São os Kaijus que o nosso herói tá usando. Sair de achar uma merda pra achar interessante, pelo menos é dinâmico e diferente, né? E aí ele tá usando só os 3 Book of Moon com os 3 Impermanence. Fora isso, não tem Ash, não tem Nibiru, não tem Draw, não tem Hand Trap. É isso. E o pot que ele tá usando é o Strava. Não sei se ele preferiu o Strava ao Prosperity, mas ele tá usando o Strava e o deck dele é bem focado em Unchained, né? Justamente por causa do Prosperity. 2 Caesar, um Goddess, 2 Abomination, 1 Unicórnio, e aí usa 3 do Link 3 e 3 do Rage e 3 do Yama. Interessante. Aqui no side deck do nosso herói, Pancra, Ash e Belly, pra poder completar as handtraps que ele não tem no main deck. Rapsfera e Ciclone. Aí ele tá usando o Vírus e o de Barria, mas ele não tem o TTT Fake no deck. É um pouco estranho pensar nisso, né? Essas cartas estão one-off por causa dessa trap que ele tá usando duas, ó. Da Trap Tracks, que você escolhe o monstro que você controla, destrói ele, e se fizer, você seta o normal trap do teu deck, exceto ela mesma. Ela pode ser ativada nesse turno. Então você acaba buscando uma trap normal e você pega esses vírus cebosos aqui, matando o Unchained, trigando ele pra poder invocar o Unchained preto, que é esse aqui, e aí você acaba podendo dar o vírus em seguida, tá ligado? Faz sentido, mas é interessante, né? Um Kaijuzão Unchained aí. Tem um Kashira, a gente precisa perder tempo falando de Kashira. É o Kashira, cara, é isso aí. É o deck que sempre foi, 3 Ash, 3 Shifter, quando o nosso herói tá usando 3 Impermanence, com a Lance, todo mundo quer dar book no Arise, e o cara tá usando 1 do Eclipse, 2 do Book of Moon, Rapsfeather de main deck, e o resto é o que a gente já conhece de Kashira, né? Lava Golem, Belly, Nibiru, Ciclone e Con, por causa da Mirror, e um de barriazinho aqui. Esse Runic Full Hire é interessante, né? É legal ver esse Runic Full Hire performando. Quanto tempo de vídeo tem? 23. Já tô perto de acabar, tá? Tá aí usando a engine diminuta pra caralho de... na verdade não tão diminuta assim, né? 3 Hex, Dompa, Beat e o Fogo... E Fogo não, né? O Rafael, na verdade é o standard da engine, com o 3 Blusão, um Red e um Jetson, é isso. E de handtrap, obviamente, ele usa só o Ash e o Impermanence, é o espaço que tem. Poderia ser outras spells, mas ele tá usando essas. De resto, é um monte de carta Runic, né? Além dos 2 Books of Moons aqui, ele tá usando um Mayhem e um Hook pra ser buscado pelo Rex. De resto, é cartas Runic. Fazer o quê? Não foge muito disso. O deck de Runic é isso, é dinâmica de jogo, é ativação de coisas e torcer pra não tomar um vírus de um Labyrinth aleatório, né? É isso. Aqui você tem o side deck nosso herói, Nibiru, Chaos Hunter, porque você tem o Mannequin Cat, você consegue invocar ele do deck e você pega a Kashira e Eve nesse tipo de carta. Tem a Whis pra tentar ganhar no tempo.
que é basicamente esse o objetivo. Os bichos, eu não tô entendendo muito o porquê desses bichos aqui. Não sei se é por causa do Quimera ou algo do tipo. Inclusive esse cara aqui usava bicho de main deck também, né? Tem um deles aqui que usava um bicho de main deck. Tá? Cadê? Tá aqui. O Resonator pra ganhar no tempo também. Tem a Weasel Resonator, é bem maldade pura. 2 draws aqui, Ciclone e 1 de barreira pra tentar ser na covardia enquanto você compra 1000 cartas com os decks de Runic, né? Um Splite com um Melfzinho aqui também. Ele usa o maior número de hand trap até aqui, usa 12, 3 Ash, 3 L, 3 Nimbeu e 3 Impermanence, 12 hand traps, além de usar 2 TTT, é o espaço de tech que tem, 2 Fenrir, poderia ser outros techs, mas ele usou o Fenrir de monstro, o que é muito bom, Prosperity, e aí de resto são cartas Splite mesmo, usando a engine de Melfzinho, né, que no caso é um Cat e um Pin, 3 Blue, 3 Jet, 2 Red, 2 Carrot, Beaver e Nimble Angle, é um deck que a gente tá careca de ver como é que funciona já, né? Então, é um Splite aí. E de side deck do nosso herói, mais draws aqui. Belly, o Belly, inclusive, é uma carta boa contra o Unchained, tá? Pega o Unchained maneiro, legal. O Raps Feather, o Life Storm de barra e anti-spell pra poder ganhar mais na covardia, que é meio que um dos resumos aí, né? Principalmente pra quem usa essa merda de carta do Prosperity. Passeando aqui com outros decklists, o Quimera, que fez top 4, top 8, top 8 com esse Quimera aqui, não usa Branded, tá? Usa Branded sim, tá aqui a Branded Fusion. Esse deck é bem interessante, tem uma dinâmica de jogo bem legal mesmo, e eu acho que ele tem fatores favoráveis em cima do deck de Despia, tá? É melhor usar Branded Quimera do que usar o Despia. Chupa Mark Shadow, mas também é assunto pra um vídeo separado que eu vou fazer. 3 Gazelle, Sword Knight, Cobra, 2 Baphomet, que é o melhor deles, mas não é normal summon, ele é nível 5. 3 Quimera Fusion, 3 Branded de Fusion pra um Albizinho só. É um Albaz e fé, tá? E aí você tem o Crossout de main deck, porque você come Ashe e principalmente o de barra, que fatalmente entra no side mesmo que você vai primeiro, porque você usa o Crossout. E aí você já tem o Ashe aqui, beleza, o primeiro alvo de Crossout. O segundo alvo de Crossout, de barra. E eu odeio que você precise usar um deck que precise usar essa dinâmica desse Crossout. Eu acho horroroso, na verdade eu acho constrangedor. Essa é a palavra, mas tudo bem. De tech ele tá usando aqui 3 Ashes, 3 Draw, 2 do Morne, 2 Impermanence e 1 Veiler, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Hand Traps, plus TTTs, 2 TTT, 3 Books e 3 Crossout, além de 3 Super Poly. Então assim, cabe tech, tá? Cabe tech, a engine é pequena. Ele não tá usando o pot. De repente rola um pot, eu não sei se eu confio muito na consistência desse Mirror Knight e o Branded Fusion, porque o Branded Fusion chega na engine de Quimera, né? Isso é interessante, porque você não vai fazer Albion, esse tipo de coisa, Lobelion, geralmente você vai fazer o Lindworm, né? Porque aí você emila o Gazelle e o Gazelle pega a cobra, que a cobra faz jogadas. É isso, geralmente é assim que funciona. Mas cabe muita tech, bem interessante esse deck, tá? Side deck do nosso herói mais Kaijus, um Shifter, que é pra dar no Crossout, um Draw, um Veiler, Rapsfire, Cyclone, Evelyn e o de Barrier. Cara, aqui mais... aqui é um Labyrinth. É um Labyrinth que usa uma engine de Unchained. O Unchained que o Labyrinth usa é esse cara aqui, ó. Interessante, eu nunca tinha visto isso. Porque aí você dá esse cara e seta o Escape, né? Porque na engine de móvel do Labyrinth, você tem que ter uns descartes. Eu já vi decklist usando Dark World. Dark World não, porque descarta como custo, né? Eu já vi engine usando os Mudoras, né? Mudora e Keldos, que são os Shuffler da Ishizu. E você às vezes tenta procurar algum descarte. E ele é Fiend também, né? Então tem uma certa sinergia. E aí quando ele é descartado, ele seta o Escape. Esse Escape, ele tem que escolher um Unchained que você controle e uma carta no campo pra destruir ambas. Eu não sei como que você chega. Eu acho que você vai ter que linkar os Fiendzinhos aqui pra poder fazer o Yama e deixar a Trap viva. É um pouco estranho, mas parece funcionar, tá? Enfim, esse é o Labyrinth. E aí, mano, tem mais um monte de coisa aqui. Tem o Manadium, tem uns Despias aqui, né? Usando o Dragon Link, na verdade, usando um Red Eyezinho aí. Tem mais Kaiju Unchained, tem o Rescue Ace aqui, e tem vários decks que não vai dar pra falar de todos, senão o vídeo vai ter literalmente 1 hora. É um lugar conveniente para... Que merda, hein? Mas foi interessante voltar a comentar isso aqui. Meia hora de vídeo pra você poder acompanhar no seu almoço. É basicamente isso. Fica ligado que mais vídeos virão por aí, tem muita coisa pra gente falar. Valeu, falou meus amigos, e até mais!